Bom, boa tarde a todos. Eu estou fazendo essa videoaula bem breve para tirar alguma dúvida a respeito da utilização da imagem Sentinel. Tá? Eu tirei um print aqui da tela do Earth Explorer onde a gente baixa. Eu percebi que alguns baixaram a imagem errada, na verdade. Tá? Quando vocês entram no site do Earth Explorer e vocês procuram pela imagem do Sentinel, quando vocês clicam no ícone de download, não sei se dá para ver aqui está escuro, vai aparecer essa janelinha aqui, ó, tá? E o conjunto de imagens que vocês vão ter que baixar é esse primeiro, esse arquivo maior aqui, aproximadamente 500 MB, tá? Só que esse ícone de download aqui só vai ficar ativo se você tiver feito o cadastro e tiver logado, senão você não vai conseguir baixar esse conjunto de imagens. O que eu vi baixado, né, que alguns de vocês baixaram, foi esse daqui, né? Você perceba que o tamanho é bem menor, ele está no formato de arquivo, mas é um tamanho bem menor. Essa imagem aqui é aquela imagem que quando você clica nessa figurinha aqui, ela cobre a sua área, né, para mostrar onde que está aquela imagem, o tamanho da cena. Ah, se você quiser baixar essa, não tem problema, mas não é essa que você vai usar. Essa não tem a resolução, né, de 10 metros que a gente precisa, tudo bem? Então, é esse primeiro ícone aqui na hora de baixar. Quando vocês baixarem, esse material vai vir compactado. Aqui eu já descompactei só para mostrar para vocês em qual pasta que vai estar. Tudo bem? Então, depois de descompactado, você entra nessa pasta aqui. Essa granule aqui, granule, não sei como é que se pronuncia, mas você pode entrar nela. Aí vai ter uma outra pasta com as características da imagem. E vocês vêm aqui, ó, imagem data. E aqui vocês vão ter todo o conjunto de imagens, né, as bandas que vêm no Sentinel. No caso, né, é importante também a gente saber aí, esse aqui eu baixei na internet, dei uma olhada das características, né? As que interessam para a gente é essa daqui, da banda 2, 3, 4 e 8, né? Em alguns casos aí a banda 11 e 12, mas que já está numa outra resolução espectral, então não é interessante. Mas aí no caso, né, o verde, azul, vermelho e o infravermelho próximo, né, Near Infrared, é esse aqui que a gente vai utilizar, tá? Ah, então as outras imagens vocês podem, a não ser que vocês tenham uma utilidade específica para ela, cada um tem uma utilidade específica, as outras vocês podem apagar para não ocupar espaço. Pois bem, quando a gente baixa essas imagens aqui, se você ver na pastinha onde estão as imagens, elas estão num formato diferente, esse JP2, que o Spring não lê esse formato, e aí a gente vai ter que fazer uma conversão antes de aproveitar. Tá? Para essa conversão, eu vou utilizar o QGIS. Acredito que alguns de vocês já trabalham. E quem não trabalha vai ver que a operação é simples e o bom do QGIS é que ele também é um software gratuito, então você não vai ter problema nenhum em baixar. Eu vou fazer o teste para uma imagem apenas, tá? E aí depois é só repetir para as demais, tudo bem? Então deixa eu ver aqui, eu vou pegar a banda do infravermelho, ah, que é a banda 8. Vou usar ela. Tá? Eu vou pegar ela aqui, vou jogar na minha área de trabalho só para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. Tá? Fechar essa pasta aqui. E aí eu venho no QGIS. O QGIS, quando você instala ele e executa ele pela primeira vez, né, a parte inicial dele é essa, é bem simples. Ele é muito mais fácil de trabalhar com que o Spring em algumas operações. Mas como eu já trabalho muito com o Spring, não tem jeito. Aí no caso você vai abrir o ArcGIS, tá? E você pode arrastar diretamente para dentro dele essa imagem. Ela vai carregar já. Tá vendo a diferença do Spring e do ArcGIS? Ou do QGIS, você joga e ela já vai. Só que ele não faz distinção aí no caso de dados, né? No Spring ele exige que você tenha isso bem definido. Tá? Então a imagem estando aqui dentro do programa, o que eu vou fazer simplesmente? Eu venho aqui, ó, na banda onde ele vai aparecer aqui para mim, é essa banda que está carregada. Ó. Se eu desativar, ela desaparece. Se eu ativar, ela aparece novamente. Eu vou dar um clique aqui em cima com o botão do mouse do lado direito. Tá? E eu vou vir aqui em salvar como. Tá? E aí na hora de salvar como, ele já vai entender que é o formato GeoTIFF ali para mim. Tá? E aqui eu vou buscar onde que eu vou salvar. Então eu vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Tá? Deixa eu ver o nome dela aqui.
Só vou colocar para ficar claro, Sentinel era banda 8. Eu deveria colocar a data, mas é só para mostrar para vocês. Mas aí vocês colocam a data para não se perder. De 2020. Tá? Eu vou salvar ela, que ela já vai salvar como GeoTIFF, né? Ok, ele já definiu aqui onde que vai salvar. A resolução, 10 metros, sem problema. E eu vou dar um OK. Ele vai reprocessar e salvar ela no formato, né, GeoTIFF. Nesse caso aqui, basicamente eu não preciso nem fazer o registro, né? É claro que eu não vou poder importar pelo assistente, ele vai falar que não é uma imagem Cibers, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão jogar ela dentro do Spring. Tá? Só terminar o processamento dele, já está acabando. E aí a gente vai dar continuidade na importação. Depois também eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem importar também a imagem do Landsat 8 sem ter que fazer o registro. Tá? Mas a questão do registro é sempre para corrigir pequenas distorções. Bom, então ele cria outro basicamente aqui, mas para a gente não tem problema nenhum, porque ele já salvou aqui a banda que me interessa no formato GeoTIFF. Então eu posso sair aqui do programa, não preciso gravar o projeto, posso descartar sem problema nenhum. Aí eu venho no Spring, tá? Com o Spring aberto. Aqui eu já estou fazendo alguns testes, né? Já até importei uma mais cedo do Sentinel. É importante que vocês criem aí uma categoria específica para receber as imagens do Sentinel. Tá? Eu vou vir aqui em Arquivo, Importar, Importar dados vetoriais e matriciais. Ele vai abrir essa janelinha aqui para mim. Tá? Eu venho aqui em Arquivo. Tá? Ele já está na área de trabalho, mas aqui no caso ele não está achando a imagem porque não é o formato que está aqui. Ó, tá? Então eu venho aqui, altero para TIFF ou GeoTIFF, ele já deve aparecer aqui para mim, ó, banda 8. Tá? Venho abrir, ele vai dar essa mensagem. No meu caso, como eu já tinha definido a área do projeto, né, ele está falando que a área é maior, então eu não vou expandir, a não ser que eu tenha interesse. Tá? Se eu não expandir, toda a área que tiver fora do limite que eu defini no início vai ser recortada. Tá? Então eu não vou expandir, ele vai fazer esse recorte para mim. Tá vendo aqui, ó, marcando não respondendo? Tá? Nunca clique quando tiver marcado ali não respondendo. Bom, parece que sumiu a janela, vou ter que fazer de novo a operação. Vamos lá. Importar dados vetoriais. Ok, ele já está aqui, né? Já definiu. Eu vou novamente lá só para garantir. Não sei se talvez a imagem era um pouco maior, ele fechou a janela. Mas aí a gente repete. Ok. Eu venho aqui para saída, né? Categoria. Tá? Fiquem muito atentos onde vocês vão jogar, que ele está puxando a Cibers, acho que foi a última que eu utilizei. Eu vou jogar ela no Sentinel. Tá? Muita atenção com o nome também, porque ele sempre puxa o último nome do PI acionado, da categoria acionada. Tá? Então ela, como ali eu só estou colocando as bandas, então essa aqui é uma B8 do Sentinel. Tá? Mas a orientação é que nunca façam isso. Coloquem a data, o ano, né, o mês e o ano para vocês saberem e executem. Ok. Se vocês ouvirem o meu cachorro latindo, não se preocupem não, tá? Ou barulho de moto, qualquer coisa desse tipo. Esse é o ônus de se trabalhar em casa. Quase lá. Ok. Pode fechar essa janela, né? Vamos lá verificar. Aqui ela está importada. Prontinha para utilizar. O que eu preciso fazer agora, como eu fiz uma importação direta
e tendo em vista que o Spring ele tem toda aquela caracterização inicial da minha área do projeto, né, eu venho aqui e verifico se ela está de acordo com as imagens que eu fiz registro anteriormente. Tá? Amarelo! Então eu vou carregar essa imagem aqui, tá? E aí na tela auxiliar eu carrego uma outra imagem que eu já tenha registrado para avaliar se ela está certinho no mesmo local. Vou carregar uma outra imagem aqui, deixa eu ver, a banda 5, acho que ela fica melhor. Aqui, tá? Vocês podem perceber que a princípio, né, são imagens que têm área de cobertura diferente, são satélites diferentes, com órbitas e resoluções diferentes, então é óbvio que isso iria acontecer, mas às vezes ela está abrangendo em toda a minha área de interesse, então não tem problema. Tá? E eu vou fazer aquela operação de acoplar para dar uma verificada se a minha imagem saiu distorcida da que eu já tinha feito o registro. Então venho aqui, acoplo a tela auxiliar, vou dar um zoom aqui numa área que já é bem conhecida de averiguação, nessa área do açude, né? E vou com essa ferramentinha aqui, o cursor, faço uma área um tamanho qualquer e depois clico dentro, né? Será que essa área não abrange? Acho que ela ainda não abrange a minha área de interesse. Vamos pegar aqui então uma área próximo da cidade de Pereira aqui, que eu sei que aqui pega, né? Isso. Vamos pegar aqui perto da área de tratamento de esgoto, vai ficar mais fácil de avaliar. Cursor de voo, ok. Tá? A gente vai ter alguma pequena diferença em função dos tamanhos dos pixels, né? Observa que essa imagem que está carregada na tela principal é a Ciber de 10 por 10 e a outra é de 30 por 30. Enquanto um pixel dessa imagem Sentinel eu tenho 100 metros quadrados, na outra eu tenho 900. Né? Então é óbvio que as bordas não vão ficar exatas, mas ela está certinha. Tá vendo? A parte da estrada, a parte do açude aqui embaixo, olha, dá para ver certinho que não houve maiores distorções. Então ela está pronta já para me utilizar. Tá? Aqui eu só vou descarregar ela da tela auxiliar, né? Venho aqui na principal, vou desacoplar e vou recompor. Tá? Esse mesmo processo que a gente fez, a gente poderia ter feito ela inicialmente com a Landsat 8. Com a Landsat 8 vocês podem fazer sem problema nenhum, desde que vocês verifiquem se tem alguma distorção depois. Mas o processo daria para ser feito sem ter que fazer toda aquela parte trabalhosa do registro que vocês fizeram. Tá? O registro, para as imagens mais antigas, vocês vão ter que fazer, não vai ter jeito. Mas para essas mais atuais, vocês podem tentar fazer a importação dessa forma. Eu deixei aqui na minha área de trabalho, né, um conjunto de imagens do Landsat 8, né? Aqui acho que algumas características, né, das bandas do Landsat 8, e aí que interessa para a gente, né, esse conjunto aqui, da banda 2, 3, 4, 5, né, que é as mais usuais, e até infravermelho médio e o infravermelho, né, um pouco mais distante, que ainda é o infravermelho médio, mas num comprimento de ondas um pouco diferente. E a pancromática, que depois a gente vai fazer uma outra videoaulinha para mostrar um processo de fusão, né, para passar essas imagens de 30 metros, né, para uma com resolução um pouco melhorada para 15 metros, mas não vem ao caso. A ideia é mostrar para vocês que também dá para importar a imagem do Landsat 8 por esse processo. Tá? Eu vou deixar aqui a banda 8 na área de trabalho para me mostrar o exemplo, para vocês verem como que pode ser feito. O processo é o mesmo, tá? O mesmo processo de arquivo, importar, tá? Então vamos lá. Aqui no Sync, né? Eu venho aqui no arquivo, importar dados vetoriais e matriciais, vou lá em arquivo, vou buscar essa imagem do Landsat 8, está aqui, ó, né? Landsat 8, aqui está a órbita ponto 2019 e tal, é essa aqui que eu vou usar. A mesma pergunta vai ser feita, né? Se vocês desejam expandir a área do projeto, vou colocar não, tá? No caso da Landsat 8,
em função do tamanho das imagens, se vocês quiserem trabalhar com imagem, né, um pouco menor, vocês não vão ter perda significativa, vocês podem pedir para ele converter aqui. Tá? Ele vai passar para 8 bits e aí no caso o tamanho da imagem que vai ser jogada no programa vai ser melhor. Tá? Ah, a imagem não vai ter perda, mas eu vou trabalhar com uma imagem bem menor, vai ser mais fácil de processar sem perdas, né, pelo menos para o que a gente vai fazer, não vai ter perdas significativas. Tá? Então eu posso fazer isso. Esperar ele terminar, se não der nenhum problema, beleza. Aí eu venho aqui na saída, né? Bom, ele já puxou a categoria Landsat 8, ele vai puxar o último nome ativo aqui, ó, que é essa, tá? Eu só vou, para diferenciar, colocar aqui, ó, Landsat 8 teste, tá? Mas não façam isso, sempre coloquem as informações da imagem. E vou executar. Assim que ele for lá para dentro do programa, eu faço o mesmo processo. Carrego ela na tela principal, uma outra na tela auxiliar, e aí eu avalio se elas estão casadas, né? Se estão na mesma posição, se está tendo distorção dentro da minha área de estudo. Se eu tiver esse problema, aí eu tenho que excluir essa imagem e fazer o registro com base na informação que está certa, ok? Sempre façam isso com qualquer imagem que vocês vão jogar, tá? Posso fechar aqui, tá? Agora eu vou comparar, como a Ascent não está carregada, eu vou jogar essa aqui na minha área na janela auxiliar. Eu venho aqui em recompor para ver, olha lá, a imagem foi jogada, né, certinha, sem problema nenhum. Agora é só eu comparar, né, com a Sentinel se está, pelo menos se esse processo de importação sem um controle mais específico de registro, se ele está certo. Venho aqui na operação acoplar na tela auxiliar, dou um zoom na área que eu sei que vai cobrir as duas imagens. E venho aqui no cursor, dou um clique, né, com o botão do lado esquerdo, abro a janelinha do tamanho que eu quero, dou um outro clique para interromper a janela e clico no meio. Olha lá, ó, a imagem de baixo e a de cima. Né? Se vocês conseguem ver, mas está de acordo, não tenho nenhum grande problema, né, de deslocamento e aí eu posso usar ela. Tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Tanto para usar a imagem Sentinel, façam esse processo, tá? Que acho que é o que estava mais problemático. E para vocês fazerem a partir de agora, quando forem utilizar imagens Landsat 8, né? Façam primeiramente por esse processo. Se ele importar certinho, não tiver problema, tá? Lembrando, né, talvez isso seja muito importante, sempre quando vocês baixarem uma informação, né, imagem de satélite, qualquer que seja, vejam em qual formato que elas estão sendo né, soltas, estão sendo disponibilizadas. A maioria delas estão no sistema WGS 84. Então, se eu estivesse trabalhando com um datum diferente, né, se o meu projeto no Spring tivesse com datum SAD 69, Cirgas 2000, apesar que o Cirgas 2000 a diferença para o WGS 84 é muito pequena. Né? Mas se eu tivesse datums diferentes e uma imagem registrada num datum, se a outra imagem que eu for jogar estiver no outro datum, eu posso ter essa diferença. Tá? E aí, no caso, eu tenho que fazer o processo de registro para todos ficarem, né, iguais. Porque como que eu vou processar depois vários tipos de informação no mesmo local se a cena de baixo não está deslocada em relação, né, ao layer de cima, que está deslocado ao layer da outra informação e da outra informação. E aí você vai ter um mapa totalmente errado. Tá? Então sempre verifiquem isso. Tá? E quando qualquer imagem que for jogada no sistema, verifique se ela está adequada, né, com a informação principal que vocês têm. Tá? Então a gente vai finalizar essa aulinha por aqui e depois a gente vai fazer uma outra da parte de fusão. Beleza? Bom, então acho que era isso.